A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, gostaria de falar um pouco de fé. E nesse caso, uma fé admirável. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nos narra, a partir do versículo 21, a história de uma mulher que era Sírio-Fenícia. No outro Evangelho de Marcos, capítulo 7, diz que era uma mulher grega. Ela vai a Jesus. Ela tem um problema, uma filha que está horrivelmente endemoniada. E ela encontra uma certa dificuldade de chegar em Jesus. Ela encontra uma dificuldade em ter acesso à pessoa de Jesus. De certa forma, parece que Jesus até ignora. Diz que ele não responde palavra. No versículo 23, ele não responde palavra. Os seus discípulos dizem: despede, pois vem clamando atrás de nós. E essa mulher, ela não desiste, ela continua, ela vai em frente, ela continua clamando, ela continua pedindo, mostrando perseverança nessa mulher. É uma mulher que tem fé, é uma mulher que é perseverante. O versículo 24 diz que Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Realmente a missão de Jesus, a priori, é a nação de Israel. Até a sua morte e ressurreição, a barreira da separação não tinha sido derribada. E só após o sacrifício de Cristo, o Evangelho, realmente, ele rompe fronteiras, vai além povos. E com isso, amado, essa mulher que não é judia, ela clama, ela pede por misericórdia, ela o adora, ela se humilha. Quando Jesus diz: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela dá uma resposta muito interessante. E ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Com isso, ela está dizendo que a bênção que é para a nação de Israel, que realmente o Messias, a priori, vem para a nação de Israel, essa bênção, a graça de Deus, ela é tão abundante, é tão suficiente para a nação, que superabunda, vamos dizer assim, e seria derramada para todas as nações. Com isso, amado, a gente vê que essa mulher tem uma fé incrível. Ela tem uma fé que desperta realmente interesse em Jesus. Essa mulher, diante da resposta, Jesus diz: faça, contigo como queres. Mas antes Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. No capítulo 8, algo acontece com um centurião, um homem também não judeu, que pediu a Jesus que cure o seu servo, e Jesus disse que iria curá-lo. Acontece algo interessante. Aquele homem disse: ó Senhor, não sou digno que entre no meu lar, mas manda uma palavra e meu servo ficará curado. Eu também sou homem sujeito à autoridade, digo aquele vem, ele vem, digo aquele outro vá, e ele vai. Faça isso com o meu servo, e ele faz. Jesus diz o texto, que Jesus diz, ficou admirado com a fé daquele homem e diz: nem mesmo em Israel achei fé como essa. Contrapartida, a gente vê no capítulo 8, quando narra aquele acontecimento da tempestade, quando os discípulos acordam Jesus, dizendo: Senhor, desperta, acorda, perecemos. E Jesus diz para os discípulos: homens de pequena fé. Amados, devemos ter fé na pessoa de Jesus. Uma fé sobrenatural, uma fé que persiste, uma fé que sempre nos leva a avançar, continuar crendo, confiando, descansando em Deus. A gente vê no capítulo 18 do Evangelho de Lucas um acontecimento interessante. A ler no versículo 8 do capítulo 18, quando o contexto ali, onde Jesus está falando da sua segunda vinda, e ele diz assim, o texto onde Jesus incentiva a oração e para que não venha a esmorecer. Está falando ali dos seus filhos, está falando de oração, está falando ali da sua segunda vinda, e no versículo 8 ele diz: porventura, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra.
a fé é essencial. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de dificuldades, tempos de luta, de desafios, e é preciso mantermos nossa fé firme e convicta no Senhor Jesus, confiando, descansando, tendo uma vida de oração, onde nós conversamos, confiamos, manifestamos os nossos desejos, manifestamos a nossa confiança. A fé é provada, e que nossa fé venha a ser uma fé firme, constante, em direção ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente, para a glória do nome dele.